Bem, por algum motivo que eu não sei o porquê, o Instagram simplesmente cortou aqui a transmissão, certo? Mas estamos de volta. A gente vai para o nosso bate-papo entre amigos sobre hermenêutica. Não sei por que ele simplesmente desconectou aqui, mas a gente vai hoje falar sobre hermenêutica no livro de Apocalipse. Então, fica atento aí. Pode ser que o Instagram corte, como ontem aconteceu isso comigo, né? Ele cortou, simplesmente cortou a live, não sem nenhuma razão, sem nada aparente. Pode ser que hoje aconteça a mesma coisa, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Espero em Cristo Jesus que hoje a gente consiga de problema. Mas se por acaso vier a cortar, vocês ficam atentos que a gente vai voltar. Aí a gente vai estar voltando. Bom dia, meu irmão, tudo bem? E aí, tudo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tudo bem, graças a Deus. E vocês por aí? Beleza. Beleza, tranquilo, graças a Deus. Caminhando aqui. Amém. Vocês estão em lockdown aí, né? Aqui Fortaleza, né? A gente Sim. está vizinha Fortaleza, mas sofre as coisas parecidas. Ah, certo. Então Deus É, esteja abençoando vocês aí, que sejam, né, que Deus esteja conduzindo aí, principalmente nós pastores, né, que estamos nessa situação sim, tentando guiar e orientar o é, povo, né, e manter o povo alimentado, é. né, tem sido um desafio. Fico imaginando como é que Paulo, o que é que Paulo iria pensar, né, nos dias de hoje, se a gente pastorear assim dessa forma. Ele pastoreava por cartas, né, de certa forma, entre aspas, né? Isso. É, Mandava cartas e tal, mas você ter que pastorear nessa condição tecnológica, né, isso é um desafio que vai entrar para a história da igreja, né? aham. Eu tenho certeza É disso. verdade, é verdade. O que eu acho que Paulo, ele faria, ele pastoreava por cartas, mas a gente vê em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, final do capítulo 2, ele revelando a necessidade de uma presença Exato, física, né, de ver os irmãos. exato. E lá é É, interessante porque ele deixa bem claro que ele fez o possível para estar com os irmãos. Então, eu acho que ah, a gente está muito na ideia binária, né? Ou você exato. faz o ministério online, ou você é um cara completamente rebelde, desobediente. Eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que o pastor ele tem que se reinventar um pouco também e se esforçar, como o Paulo fazia, para ter essa presença física, né? Então, eu acho. Exatamente, exatamente. Eu fiz recentemente um trabalho para a Consciência Cristã, que a gente tem aulas semanais, onde eu falei um Uhum, pouquinho, a gente fez uma avaliação filosófica sobre como a tecnologia ela pode provocar um reducionismo nos nossos relacionamentos e a gente começar, sim. né, a ter problemas na comunhão da igreja, no desenvolvimento espiritual. Eu até também usei um texto lá, se não me engano, é em João, que ele diz assim: eu Uhum, espero ter convosco para que a nossa alegria seja completa. Então isso. a gente vê que É, essa presença física ela completa realmente a é, experiência da comunhão. E a gente é. precisa, né, A, esperar por isso. é. Ok, A pastor, vamos conversar carta. um pouquinho. Ok, beleza. Vai lá. Vai Não, lá. mas fica à vontade. Se quiser comentar alguma coisa Ok, aí. eu só queria dizer que as cartas de Paulo, elas não Sim. eram um substituto da presença física, né? Na Exato. verdade, Exatamente. Isso é elas vinham para importante. fomentar essa presença física. Exatamente. E ao mesmo tempo, né, as cartas eram um recurso tecnológico, né, para que Isso. aquelas É, pessoas distantes pudessem ser alcançadas até que ele fosse lá. Então, é, é uma coisa interessante, né? Algo é. importante. Vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse, né? Já que a gente. Uhum. Apocalipse é um livro que muita gente teme em ler, né? Principalmente novos convertidos. Aham. E também É é verdade. um, é um livro que muita gente tenta ler, mas não consegue entender. E aí, meu irmão, como a gente poderia entender essa dificuldade? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de compreender Apocalipse? Eu acho que o primeiro ponto não é só Apocalipse que é o caso. Eu acho que, primeira consideração, aqui eu vou começar de um caminho parecido com pessimismo, mas não é pessimismo, tá? Não quero gerar nenhum tipo de pessimismo em ninguém. Mas, primeiro ponto não é só com Apocalipse. Isso acontece com toda a comunicação. Toda a comunicação, essa que nós está acontecendo agora aqui, nós estamos comunicando um com o outro.
comunicações que nós estamos vendo agora da tecnologia com WhatsApp e tudo mais, toda comunicação ela tem um ruído, né? Tem algo que impossibilita a passagem completa de algum tipo de informação, dos interesses e tudo mais. Não tem como passar. Agora, à medida em que você vai lidando com alguns gêneros literários, essas dificuldades vão aumentando, vão crescendo. Então, a gente tem Sim. dificuldade com 1 Tessalonicenses, a gente tem dificuldade com 1 Coríntios, quando Paulo fala, por exemplo, do batismo pelos mortos. Então, Sim. há muita coisa a ser discutida. Então, toda a interpretação do texto bíblico é complicada, porque trata-se de um texto antigo, trata-se de um Isso. texto escrito numa língua diferente, então nós estamos distanciados dele. Agora, tem outro elemento mais ainda complicador na interpretação de Apocalipse, que é o fato de que é um tipo de gênero literário muito particular. Na Hum. nossa cultura, a gente está acostumado a romance, a gente entra em contato com narrativas jornalísticas, história, mas nós não temos assim no nosso imaginário interpretativo algo como poesia profética ou Sim. simbologia apocalíptica. Nós não temos esse Não é algo referencial. inerente da nossa cultura, né? Não está no nosso imaginário cultural. A gente pode abrir um jornal de papel, né? E ler ali a coluna de esportes. Lá embaixo tem uma tira de, sei lá, de comédia. E a gente reconhece a diferença de gênero automaticamente. Aí nós Sim. estamos. O gênero literário está dentro do nosso imaginário. Apocalipse, ou a literatura apocalíptica, não é algo do nosso imaginário. Então você tem a distância geográfica, a distância histórica, a distância de língua e a distância de gênero. Então são elementos que vão trazendo algum tipo de complicação para a nossa interpretação. Qual deve ser a nossa Sim. postura, então, diante de Apocalipse ou de qualquer texto bíblico? Humildade. Isso Humildade é e uma importante. luta interpretativa. Você reconhecer, poxa, aqui é o meu limite. Porque às vezes eu percebo que quando a turma trabalha com Apocalipse, ou qualquer outro texto, diz assim, olha, está muito claro aqui no texto, né? Está muito simples. E não é assim, né? E Nós talvez se estamos numa caminhada. o cara tivesse a oportunidade de conversar com o autor lá, ele disse, rapaz, eu tenho certeza que você disse isso. O cara, não, eu nunca É, falei isso. Faz eu nunca sentido o que você falei está isso. dizendo, mas não era isso, não. Exatamente. Então, a ideia, por exemplo, lá de Pedro, quando Pedro diz assim, que Paulo escreve coisas difíceis de entender, né? A expressão lá, a ideia não é só que não é algo difícil de entender no sentido cognitivo. Sim, É no sim. sentido de que aquele texto ele poderia dar margem a outros entendimentos e a Sim. pessoa com seus compromissos morais prévios ia para um caminho que Paulo nem queria ir. Ou Então é seja, difícil de precisaria de entender. um arcabouço É, cultural para isso. você poder compreender corretamente o que Paulo estava dizendo. Também. E no caso lá de 2 de Pedro, o arcabouço moral, porque a ideia da turma Sim. lá é justificar uma vida libertina, né, através dos escritos de Paulo. Porque eu posso ser libertino e dizer, olha, eu não vivo mais debaixo da lei. E aí você usava declarações paulinas para justificar esse comportamento. Então, o Apocalipse, voltando para Apocalipse aqui, a grande dificuldade é essa, ele é um elemento a mais de dificuldade. Se Sim. ler Mateus é complicado, Apocalipse torna-se mais complicado por essa questão do gênero literário. E eu creio que na nossa cultura a gente precisaria se apropriar mais daquilo que a gente chama de poesia. Eu Hum. percebo como pastor, né? Estou no ministério desde 2002, e eu percebo conversando como professor, como colega de ministério, de amigos, eu percebo que falta a sensibilidade poética para entender alguns textos bíblicos. Isaías, por exemplo. Então, eu não sei a sua realidade, mas a minha realidade é de viver com pessoas que dizem o seguinte, mas o texto bíblico diz isso. E para eles, a literalidade, o literalismo, né, Sim. reconhecer aquilo ao pé da letra, é o mesmo que ser fiel à palavra de Deus. Quando quem tem que dizer para a gente como lidar com o texto é o próprio texto. O próprio E aí vem texto, uma exatamente. nota, é o próprio texto. É ele que vai me orientar. Eu gosto muito de um cara chamado Roy Bascar, que ele diz o seguinte: como é que eu trabalho a metodologia de alguma coisa, a abordagem? Como é que eu me aproximo de um objeto para estudar? Eu tenho, primeiramente, que ouvir o objeto para entender como se aproximar dele. Então, eu tenho que ler Apocalipse com cuidado, vou lendo. E aí vem a minha boa notícia para quem está meio assim, poxa, queria entender Apocalipse. A boa notícia é que dentro do próprio livro você encontra indícios
interpretativos, porque o próprio livro vai interpretando, né? Ele vai dizer, por exemplo, que as estrelas são os pastores, que o candelabro, cada parte do candelabro é a igreja. Então, ele vai interpretando. Algumas partes não, mas algumas claramente são. O próprio Sim. livro gera para nós a interpretação, não somente a interpretação, mas o texto vai dar para a gente o caminho interpretativo, que é muito importante. Então, o próprio livro vai dizer, isso é semelhante a, isso é como aquilo. Então, o próprio livro vai te dar essa noção interpretativa. E aí, ó, uma dica que até falei ontem numa live com o pastor Guilherme. Eu acho que eu falei isso nessa live agora. Essa questão de você interpretar um texto à luz do próprio texto, primeiramente. Né? Isso é Sim. algo que a crítica da redação nos ensinou bastante. Quando João escreveu, ali é um documento particular, específico, então eu tenho que priorizar o próprio Apocalipse. Eu sei que ele é o último livro da linhagem bíblica aí, de livros, ele está pressupondo tudo que já foi escrito, Exato. mas é importante você deixar Apocalipse falar por ele mesmo. Ele vai te dar não somente a interpretação de algumas passagens, mas ele vai te dar os indícios interpretativos também. Rômulo, então eu poderia entender que a hermenêutica mais... Isso, obviamente, quando a gente lida com a hermenêutica, isso poderia se aplicar a qualquer livro da Bíblia, né? Sim. Mas, por exemplo, existe a questão do contexto, né? Eu tenho que sair, é como se fosse do centro para as laterais. Então eu tenho que contexto imediato, depois o contexto dentro do próprio livro, depois, dando essas prioridades, aí depois eu vou, contexto do livro para com aquilo que o que está mais próximo historicamente, né, e dentro de uma perspectiva da teologia bíblica, e aí eu vou partindo para ir me distanciando no tempo e no espaço do autor original. Certo. Hoje a gente entende que, por exemplo, existem determinadas linhas de interpretação que pegam muito da figura apocalíptica e interpreta com base em figuras apocalípticas do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento. O que é que você acha disso? Você acha seguro? Você acha forçação de barra? Uma exegese? O que é que você pensa nesse sentido? Então, essa questão que você falou, partir do texto para, né, algo que a gente chamaria de bottom-up, né? Você parte de baixo para cima. É um caminho interpretativo. Quando você parte do versículo, você encaixa ele no parágrafo, no capítulo, no livro, e aí vai seguindo. Exato. Ou outro caminho também é o top-down, né? Quando você vem de cima para baixo. Esse movimento interpretativo, bottom-up, top-down, esses dois movimentos aqui, eles são, digamos assim, não tem como você evitar nenhum nem outro. Você está constantemente fazendo isso. Top-down, bottom-up. Constantemente fazendo isso. Porque quando você vai fazer o seu bottom-up, né, o texto, você já traz todo o seu conhecimento de teologia sistemática, bíblica, histórica, filosófica, apologética, dogmática, tudo aqui. É tudo pressuposto. Então, de certa forma, é pressuposto. Então, não tem como você evitar isso. Como intérprete, o que você tem que fazer é ter consciência disso, deixar esses pressupostos meio que em suspenso, para que na hora que o texto disser, olha, isso aqui está errado, você não tem medo de sacrificar o seu pressuposto, ou de ratificar o seu pressuposto. É impossível você ir para o texto de uma maneira completamente neutra, né? Agora, acionar imagens de outros textos é completamente legítimo, não tem nenhum problema fazer isso, porque a Bíblia dialoga com ela mesma. Certo. Então você tem isso que a galera chama de intertextualidade, ou seja, você entende que o autor, ao acionar uma imagem, ele está pressupondo isso porque ele está com o texto bíblico na mente. Mas deixa então eu você pega Apocalipse, Apocalipse 20, 21, 22. Claramente ele está acionando a imagem, ou em termos de cumprimento, ou em termos de analogia. Ele está fazendo algum tipo de referência, por exemplo, ao templo de Ezequiel, que por sua vez está dialogando com Gênesis 2 e 10. Quando fala do rio lá, o rio de Apocalipse, o rio de Apocalipse dialoga com o rio de Ezequiel 47 e que dialoga com o rio de Gênesis 2. Então, não há nenhum problema em estabelecer esse diálogo de imagens, não é errado. A grande questão é, eu preciso de indícios textuais lá de Apocalipse que me remetam aqui a elementos de coincidência textual,
Então, não é só uma questão arbitrária, do tipo, tem um rio aqui, esse rio deve ser esse rio aqui, que é o rio de lá. Não, não é só Sim. que a presença do rio, é toda a questão contextual que me permite fazer, estabelecer esse diálogo entre os rios, vamos dizer assim, né? Mas Seria eu a preciso imagem. fazer, então, um top-down, não. É o down, você falou de baixo para cima. É o bottom-up. Bottom-up, eu preciso fazer um Bottom-up. bottom-up do rio aqui e um bottom-up do rio aqui. É, Né? Porque, exatamente. porque senão, por exemplo, deixa eu citar um exemplo que está na Bíblia e não está na Bíblia, né? Chifre. Chifre, no contexto Uhum. bíblico, significa poder, força, né? Chifre, no Sim, contexto de hoje, significa Gaia, né? A é, mulher botou chifre no é, cara, então é perca é, de poder, né? exatamente. Então eu tenho que entender. Então o caminho mais seguro seria o quê? Eu entender o rio no contexto de João e o rio no contexto. E fazer essa conexão. Sim, isso. É, Isso. é, A intertextualidade não é arbitrária. Ela sim, precisa, a gente não tem que ter apressado. Então, esse para mim, é outra dica interpretativa que eu gosto de dar para meus alunos de hermenêutica, é não seja apressado. A gente tem que ficar no texto, passar um bom tempo nele para então entender melhor ele, para então partir para outras aventuras e diálogos com outros textos. A gente não pode ser apressado. Eu digo para os alunos quando eu dava aula de homilética, eu dizia o seguinte: eu percebia que o aluno mal lia o texto, ele já passava para aplicação, já fazia uma leitura aplicativa. Então, essa às vezes ideia de você calmo. o cara chegou numa conclusão assim fantástica, que ele disse, É, caramba, eu acho que isso vai impressionar é, todo mundo. Aí o cara já vai é. direto pro... Vai direto. Então, na prática interpretativa, eu diria de Apocalipse, tenha cuidado. Mas o diálogo entre textos é muito comum. A citação do Antigo no Novo Testamento é muito comum. A citação do Novo no Novo e a citação do Antigo no Antigo. Então, esse diálogo, tanto intertextual como intratextual, é importante. O intratextual é quando você vê o livro dialogando com ele mesmo, né? Então, por exemplo, por que a minha dificuldade com o milenismo? Porque quando você faz um diálogo intratextual do dragão, de Satanás, por exemplo, onde você encontra a referência dele no capítulo 12, no capítulo 20, eu penso que eu tenho que interpretar o capítulo 20 à luz do 12, ou seja, dentro do próprio texto. Sim, Mas esse diálogo, o próprio livro nos autoriza para isso, quando ele diz o seguinte: esse aqui é o dragão, que é a serpente, que é exato. Satanás. Então ele está fazendo já, estabelecendo os diálogos. Tá? Então existem esses níveis e a gente tem que reconhecer essas possibilidades de diálogo entre textos. É por isso que aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para aquilo que eu gosto, que é a teologia bíblica. Por isso que o Uhum. conhecimento de uma teologia bíblica bem aprofundada é importante para você saber posicionar corretamente os elementos, né, dos textos bíblicos, principalmente de Apocalipse, né, Sim, para você não tá comparando coisas que não estão na progressão da revelação, né, que não estão ali sim, naquela... Né, então, isso a gente tem que ter cuidado. sim. Ô Rômulo, e quais são as principais linhas que hoje as pessoas utilizam para interpretar Apocalipse? Então, basicamente você tem as 4 abordagens clássicas de Apocalipse, né, que é a abordagem preterista, que é aquela que entende que o livro de Apocalipse foi escrito no final ali do século I, aliás, no meado do século I, e que ele, basicamente, tudo que aconteceu ali já foi cumprido, basta terminar a parte final ali. Você tem a abordagem histórica, que conta toda a história da igreja, e Apocalipse, na verdade, descreve toda a história da igreja. Você tem a abordagem idealista, né, que é a ideia de que o que está sendo apresentado ali é algo que serve para todas as épocas. Então, todas as épocas você vai ter um anticristo, todas as épocas você vai ter uma besta, todas as épocas você vai ter uma referência, né, do próprio texto ali. E a abordagem futurista. Agora, essas classificações, como toda classificação, é uma tentativa de sintetizar uma visão. Então, toda tentativa de síntese, ela sacrifica os particulares, né? Sim, Então, todo mundo que adota uma abordagem futurista não é completamente futurista, porque vai ler as cartas como algo dos dias de Paulo, ou, desculpa, dos dias de João. Aquele que é preterista vai reconhecer que falta ainda chegar no capítulo 21 e 22. Então, quando a gente fala de abordagem preterista, histórica, idealista e futurista,
são, digamos assim, aquilo que predomina na linguagem ou predomina na interpretação. Mas Sim. não é o livro como um todo. É só uma questão de domínio de... Basicamente seria isso, entendeu? Porque eu, particularmente, leio de maneira futurista, o que? Boa parte do livro. Contudo, eu creio que uma leitura idealista não é completamente equivocada. Por quê? Porque ao falar do futuro, Apocalipse também nos remete ao presente. Isso. Muitas coisas do futuro estão conectadas com o presente. Por exemplo, para mim, o capítulo 12 é um capítulo fundamental para isso. Quando ele fala da queda de Satanás, e aí você tem aquela imagem, né, grotesca, entre aspas, tosca, né, de um dragão que cai, e aí ele tem uma mulher de pernas abertas, tanto para ter um filho, e ele quer comer o filho daquela mulher. A criança então nasce, ela é libertada, a mulher passa a ser perseguida, Deus dá asas para a mulher, o dragão corre atrás dela, voa atrás dela, e ela com as suas asas, depois ele se transforma numa serpente, e aí sai água da boca da serpente para tentar afogar a mulher, mas a terra se abre, e aí você tem claramente uma mensagem ali, com toda essa, né, linguagem apocalíptica, você tem basicamente a verdade de que Jesus veio, quem trouxe Jesus à luz, para mim, eu chamaria de comunidade messiânica, alguns chamam de Sim. igreja, outros vão chamar de Israel, enfim, mas não vou entrar nesse mérito. Mas a comunidade messiânica traz o Messias, quando o Messias então chega, o dragão quer destruí-lo, e ele passa a perseguir a mulher. E esse período aí de perseguição é chamado de 3 anos e meio, vamos dizer assim. E para mim é uma numerologia simbólica de perseguição. Essa realidade, ela não é só futura. Sim. Porque você percebe que tem a encarnação, a ascensão de Cristo, a perseguição ao povo de Deus, tudo numa imagem só, né? Então, há uma descrição futurista. Eu sou de abordagem futurista, mas nesse capítulo 12, para mim o que está sendo descrito é a perseguição de Satanás. Estamos vivendo uma época marcada pela intensidade da perseguição satânica ao povo de Deus. E Deus garantindo a nossa libertação, nos dando asas, abrindo a terra. Então, as abordagens futuristas não negam algum tipo de aplicabilidade direta ao texto. De certa forma, talvez o caminho... Existe um caminho intermediário que o pessoal chama de caminho eclético, né? Que é aquele entendimento de que você tem... Porque se você for observar, na história de Israel, você tem tipologias da pessoa de Cristo, do Messias que viria, né? Tipos. Sim. Como o rei Davi, que aponta para o Messias, né? Os profetas, ou, né? o tríplice ofício de Cristo, a própria lei, que Hebreus diz que são sombra das coisas que haveriam de vir. Então a gente poderia ter também no livro de Apocalipse essa mesma reflexão, né? Porque eu tenho ali um livro que tanto ele mostra a vitória final, quanto também ele mostra os espasmos, né? Desses símbolos, né? Que estão ali, o anticristo, que próprio, acho que é João ou é Tiago que diz, né? Que o espírito do anticristo já está no mundo, né? Então, sim, nós vemos, né, o Hitler, que aí o pessoal diz, olha, ele é o anticristo. E aí vem outro, não, agora é esse. Não, agora é o Papa. Não, mas é... Então, quer dizer, na realidade, é como se Deus estivesse fazendo ensaios, né? Ensaiando, né, para um grande clímax que virá no futuro. Mas que mostra que Apocalipse não é um livro qualquer. Eu estaria correto nessa minha observação? Sim, eu acredito que o texto lá de João, que você falou dos anticristos, ele permite que você entenda que existe não somente o anticristo, mas anticristos que o precedem, né? Existe um espírito, né, que está ali. Exatamente, dominando. Essa é a palavra. Por que acontece? Quando você tem a descrição de Satanás, por exemplo, Satanás é assim, né? Não quer dizer que para que algo satânico seja satânico, é preciso que Satanás esteja ali presente, né? Literalmente. Eu posso trazer uma mensagem satânica porque eu estou no mesmo espírito desse ser. Sim. Tá? E que espírito, então, para reforçar bem para o pessoal entender aí, espírito não é o espírito da batalha espiritual ali, né?
espíritos não é dominantes, né? não é o elemento constitucional humano, né? Isso. Seria a ideia da mentalidade, Isso, né, da exatamente. Do forma de sentimento, né? Da isso, motivação. da conexão de afeições, de pensamento, Isso. esse seria o espírito. Então tem muita gente que tem um comportamento satânico, né? Contra a igreja, contra o povo de Deus. Seu discurso é satânico, mas não quer dizer necessariamente que Satanás está lá. Assim como alguém pode ter um espírito de anticristo, vamos dizer assim, né? Viver no espírito de Cristo, e não ser o anticristo. Com isso estou querendo dizer o quê? Que a gente tem que aprender, ao ler declarações do futuro, sobre o futuro, trazer aplicação presente. Eu estou estudando bastante Ezequiel 40, 48, para fazer um podcast sobre isso, e eu demoro muito as minhas coisas, mas uma coisa que eu percebo naquela passagem ali, é que no capítulo 43, Ezequiel vai dizer assim, ó, para que tantas medidas daquele prédio? Nós, na nossa mentalidade ocidental, todo arcabouço cultural, histórico, psicológico, a gente lê medida, a gente já pode pensar que é ali uma planta de uma coisa para ser Isso. construída. É um projeto. Mas olha é um projeto. Aí você vai ler Deus dizendo assim, ó, mostra para o povo para que eles possam se envergonhar. Então, o objetivo de Deus era trazer, ao contemplar aquelas medidas, eles iriam fazer algum tipo de conexão conceitual entre aquela perfeição diante deles, e eles iriam, puxa, olha quem nós atingimos, olha a perfeição de quem nós atingimos. Então é isso que a gente precisa entender. Mesmo que Apocalipse, ou melhor, Ezequiel seja algo futuro, o texto, o objetivo é o presente. Sim. Entende? E Apocalipse até é um mesmo jeito, ele que escreveu. Ezequiel, quando escreveu o seu livro, ele se referia também ao juízo que iria acontecer ali no exílio babilônico, não é isso? Quando ele escreveu, não entendi a parte Ezequiel do ali, exílio. Que falou. o livro de Ezequiel ali se referia também à condenação do exílio, né? O que viria, né? O Espírito de Deus. Você vê ali em Ezequiel elementos que iriam se cumprir naquele momento e elementos que apontavam para um cumprimento futuro. Sim, no capítulo. É porque o livro de Ezequiel ele abarca tanto o período pré-exílico e pós-exílico. Ele viveu as Exato. duas realidades, né? Mas olha, o meu ponto qual é com Ezequiel, trazer esse ponto aqui? É que quando eu digo a minha abordagem é futurista, isso não quer dizer que ao ler algo sobre o futuro, eu não tenha que pegar esse texto e trazer algum tipo de aplicação direta a mim. Eu não posso ser um espectador do futuro. Deus não nos deu para você uma informação do futuro para você ficar assistindo, sabe, aquela coisa, é absurdo, não. Hollywood, né? Hollywood, eu tô vendo agora o que vai. Deus agora está mostrando o que vai acontecer e isso não tem nenhuma aplicação para mim. Então, no caso de Ezequiel, ali, o povo deveria se envergonhar diante daquilo. No caso de Apocalipse, ele vai dizer que ele vai consolar as pessoas com aquela palavra, que aquele texto ali, basicamente Apocalipse, ele é um chamado ao testemunho. Olha como é interessante. O livro de Apocalipse, basicamente, a mensagem dele para o povo imediato e para nós hoje também, é que sabendo o que vai acontecer e sabendo do que está acontecendo, por exemplo, a Satanás solto, sabendo essa realidade, o povo de Deus é chamado a testemunhar dele. O povo é candelabro, a igreja é candelabro. Numa situação como essa agora que a gente está vivendo, poxa, pastor, o que fazer? Resposta, testemunhar. Porque é interessante que Deus, em sua soberania, e também o diabo, em seus poderes, está querendo fazer com que a igreja fique calada. Esse vai ser o grande desafio da igreja. Fique calado, não fale nada, não testemunhe, entendeu? Então, a mensagem de Apocalipse é, por meio de imagens conceituais, lembrar o povo das realidades espirituais, do que é real nos seus dias, do que vai acontecer. E essas informações todas deveriam estar ali para quê? Para que eu possa entender o meu papel de testemunha. Tanto é que a igreja, eu creio, aí vai interpretar Apocalipse é complicado, mas para mim as testemunhas ali de Apocalipse, elas representam a igreja. Para mim é uma linguagem corporativa, no capítulo 11. Então, a igreja é testemunha, a igreja é candelabro, e várias vezes a palavra testemunho vai aparecer no livro, tanto pelo número de vezes, como a simbologia, e como a mensagem de forma geral. É um convite à igreja a testemunhar de Deus.
Então, na realidade, o grande erro, muitas vezes, a gente começou aqui essa bate-papo, onde a primeira palavra que você falou foi humildade, né? Eu preciso ter humildade para Uhum, chegar no texto uhum, bíblico. E em segundo lugar, pelo que eu estou entendendo, um erro que eu posso ter na minha interpretação de Apocalipse é eu ser reducionista na percepção dele. De que forma eu estou sim, dizendo reducionista? É você reduzir ele só ao futuro, reduzir ele só ao passado, ou reduzir ele a uhum, uma perspectiva idealizada, onde na isso, realidade ele pode ter os três elementos. Né? Ele tem elementos do futuro, que me fazem uhum, refletir no presente, tem elementos do isso, passado, que me fazem refletir as vitórias que a igreja teve e que é, redundam no presente, e pode me fazer uhum, refletir naquilo que é essa tensão eterna entre o anti e o Cristo, né? Entre sim, o espírito contra Deus e o espírito revelando-se, né? Deus revelando-se, né? E no aham, meio disso tudo, a igreja como um elemento missionário, um elemento. Então, Rômulo, quando eu vou então para o livro de Apocalipse, qual seria então a sua dica para que eu possa, até mesmo para não cair em determinados erros que você normalmente certo. percebe? O que eu diria é assim, todas as pessoas quando vão para um texto, elas já têm algumas conclusões prévias, né? Você foi catequizado, você foi discipulado por alguém, e essa pessoa que te catequizou, discipulou, ela te deu uma abordagem pré-milenista, ou amilenista, ou pós-milenista, ou pré-tribulacional, pós ou mid-tribulacional. Seja qual for a sua visão com respeito ao livro, mantenha essa visão. Não abandone essa visão. Mantenha ela. Mas, como eu falei no começo, mantenha ela em suspenso. Aqui é a minha visão. Tá? E leia o texto. Leia o texto várias e várias vezes. Tá? Você vai lendo o texto e você vai perceber que na sua quarta leitura do texto, a sua leitura não vai ser mais a mesma. Aquilo que eu falei, o próprio livro, ele vai, quando você começar a ler, porque, poxa, pastor, nós não temos literatura apocalíptica na nossa cultura, né? Então leia a que você tem. Qual é que você tem? Tudo indica, Ezequiel tem elementos apocalípticos, Daniel tem elementos apocalípticos, e o livro de Apocalipse também. Então, o que é que faria? Você lê esses textos para você, então, eu diria assim, à medida que você vai lendo o texto, você vai começando a adquirir o espírito do próprio texto, entendendo o próprio texto. Não vá ler o texto. A ideia é sempre se aplica a Apocalipse ou qualquer outro. Mas Apocalipse eu digo mais cuidado por causa das dificuldades que nós temos. Mas eu diria, leia o texto até o ponto de que o texto se volte para você e comece a mudar você. A gente chama de hermenêutica geral e hermenêutica bíblica. Né? A hermenêutica geral é aquela que eu tenho, quando eu olho para a vida, para as coisas, para as pessoas, para um filme, para um livro. Eu só estou interpretando o tempo todo os olhares das pessoas. Ok, agora eu tenho que. E quando eu vou para o texto bíblico, eu vou com a minha hermenêutica geral, mas faça uma leitura humilde, marcada por oração, independência do espírito. Você vai lendo, lendo, relendo, até que você vai perceber que o próprio texto vai interpretar você. E ele vai mudar a sua hermenêutica geral. A sua leitura do mundo não vai ser mais a mesma. Então não vá para o texto bíblico. Outra dica importantíssima. Não vá para o texto bíblico com as suas perguntas. Coloque suas perguntas de lado aí. Por quê? Porque muito provavelmente o texto não está interessado em responder as suas perguntas. Então levante as perguntas que o próprio texto está disposto a responder. Sim. Tá? Então é por isso que é interessante você ter esse momento de suspensão de algumas, não de abandono, mas de suspensão de suas crenças, para que você vai lendo o texto, e à medida que você vai lendo o texto, você deixa o texto falar por ele mesmo, e você vai ver, eu tenho certeza, que lê Apocalipse, deixando ele mesmo falar, mesmo que você não saiba detalhes sobre, como é que eu poderia dizer, sobre quem realmente é a besta, ou se realmente há um milênio literal ou não, mesmo que você não entre em detalhes, a mensagem do livro vai ficar. Sim. Lendo ele por ele mesmo. Claro, você vai querer se aprofundar, vai se aprofundar, então começa a dialogar. Você vai ler, por exemplo, a medida lá de 3 anos e meio. Você vai começar, peraí, isso aqui me lembra um pouco Daniel, né? As 70 semanas de Daniel, será que não tem uma conexão?
e aí você começa a fazer as conexões intertextuais, tá? Ou seja, lendo a Bíblia pela própria Bíblia. E aí, em um momento futuro, você vai para alguns comentários. Eu estou aqui fazendo a coisa de maneira gradual. Ah, pastor, eu não tenho tempo para comprar comentário, enfim. Eu diria, então fique no texto, leia o texto várias e várias vezes e principalmente leia o texto de uma sentada, tá? Sim, Sem anotar nada, leia o texto, escute ele, coloque em audiobook, né? Vai sim. ouvindo o texto, depois volta para o texto agora fazendo algum tipo de anotação. Eu acho que um Você ponto percebeu algumas também repetições? importante também é você se familiarizar com com a estrutura narrativa dentro do próprio livro de Apocalipse, né? Por exemplo, onde você tem as igrejas no começo, aí depois João está no chão, vai para o céu, todo esse Aham. movimento, né? Esse fluxo da narração, né? Do livro. Acho que é também importante isso, né? Para você também não estar conectando Sim, dentro do livro ideias que não estão tão conectadas quanto você imagina, né? sim, isso só você consegue com isso que eu estou falando, com essa leitura constante, é que você vai pegar o fluxo do pensamento do autor, né? Como Sim, a narrativa se desenvolve. E que o sim. autor, para onde o autor está te levando, que expectativa ele está gerando. Isso se dá com a leitura constante. Você começa a perceber, cara, João está fazendo, está me levando para um caminho. Para onde ele está me levando? Não fazer aquela leitura picotada da Bíblia, né? Que é Sim. muito comum, muito, muito, muito comum. Você ter aquela galera dizendo, mas esse versículo diz isso, mas aquele capítulo diz isso. Meu querido, leia o texto e perceba o fluxo do pensamento do autor. Né? Eu gostava de dizer aqui na igreja que não me chama para pregar Gênesis 50, porque eu vou ter que fazer um panorama de Gênesis 1 a 49 É até chegar no verdade. 50, entendeu? Eu Para também tenho a essa galera, dificuldade. então, para a galera pegar o fluxo do pensamento, entender o caminho do autor. Eu Né? não consigo, Esse é o ponto. se você chegar e disser assim, você tem 10 minutos para pregar um texto tal, se der pouco Uhum, tempo. Eu digo assim, rapaz, eu não uhum, consigo. Se eu não consigo, se eu não posicionar o pessoal dentro da história. Então você tem que me dar tempo para uhum, eu posicionar, para poder a coisa é, fazer sentido. Né? A Bíblia, ela se revela de modo narrativo, é uma grande narrativa, né? Vamos dizer assim, a teologia exatamente. bíblica, né? A É, revelação de Deus. Então você não pode uhum, fazer isso, você não pode desconectar, né, dessa forma. exato, exato. A Manete aqui, ela perguntou, fez uma pergunta, serve para toda a Bíblia? Serve sim, essa regra hermenêutica, né, que a gente está conversando aqui, Sim, serve para a Bíblia inteira. sim, sim, Manete, Né? serve a toda a escritura. O que a gente diria em Apocalipse é que a gente precisaria de mais recursos. Né? Sim, Alguns textos dialogam com outros de maneira mais dependente. Né? Alguns textos dependem mais de um outro do que outros. Então, Apocalipse, você precisa realmente ler Apocalipse. Você vai entender o seguinte: Apocalipse é interessante. Muita gente começa querendo ler a Bíblia com Apocalipse, começa pelo caminho errado, porque é um livro que é o último no desenvolvimento, na progressão revelacional, ele é o último, ou seja, ele está pressupondo tudo que veio antes. Então você vai encontrar em Apocalipse referências ao livro de Êxodo, referências ao livro de Daniel. Então são muitas. O livro de Êxodo, a libertação do povo e a linguagem de Apocalipse é muito, muito um próxima. exemplo, você vê ali, a árvore da vida está lá em Gênesis, ela some, volta Isso. lá em Apocalipse. Aí você diz assim, por que Exatamente. ela sumiu na história inteira e só voltou ali? Vá lá em Gênesis que você vê, Exatamente. né? Porque o João que escreveu, ele tinha toda uma carga teológica na mente, os seus leitores imediatos também, e o que nós queremos é ter a mesma carga teológica também, né? Para que a gente possa ter esses horizontes afinados um com o outro. Muito bom. Eu queria saber de você, a ideia, foi feita uma pergunta aqui, que eu não estou seguindo o fluxo das perguntas do pessoal, porque para não sair da linha do nosso bate-papo. Certo. Né? Às Beleza. vezes tem pergunta que o pessoal sempre quis perguntar para alguém, aí vai lá e pergunta na hora, né? Mas assim, foi feita uma pergunta do já e ainda não. Certo. Essa ideia do já e ainda não, ela é presente. Uhum. Eu sei que ela é presente nas profecias e tal, mas de que forma ela está presente lá no Apocalipse? Ok. A ideia de um já e ainda não, primeiro, como é que surge a ideia, essa chave ou essa expressão, né? Da teologia bíblica surge. Como é que ela surge? Ela surge no reconhecimento,
de que as expectativas escatológicas produzidas pelos profetas no Antigo Testamento, ela foi realizada no Novo Testamento. Existem várias declarações diretas, didáticas sobre isso. Jesus dizendo, se eu expulso demônios pelo poder do Espírito, é porque o reino é chegado. E aí você encontra declarações de Paulo dizendo que nós somos participantes de um novo tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Chegados os últimos dias, Pedro vai dizer em Atos 2. Então, são vários os textos que vai dizer que estamos vivendo um novo período da história. Então, há claramente o que alguns chamam de uma escatologia realizada. Ou seja, aquilo que foi profetizado é real agora. Contudo, a gente percebe que falta alguma coisa, né? Algumas coisas ainda permanecem por serem concretizadas. E aí vem o ainda não. Essa luta do já ainda não é muito grande, porque a tendência de algumas escolas, e aqui saindo da teologia, não saindo da teologia, mas sendo mais prático. No dia a dia, muitas pessoas às vezes estão mais para ainda não do que para já. As pessoas desfrutam um pouco do que já tem, esperam o que não tem, e a gente tem que manter esse equilíbrio entre o já e ainda não. Aquilo que eu já tenho me desperta para o ainda não. O ainda não aponta para o que eu já tenho. Então essa conexão tem que ser muito bem feita. Agora, dizer que eu concordo com o já ainda não, que o pastor Lázaro concorda com o já ainda não, não quer dizer que o meu já é o mesmo já do pastor Lázaro e o ainda não é o mesmo ainda não do outro. A chave já ainda não é só um reconhecimento de que as estruturas escatológicas, as esperanças escatológicas foram já, de alguma maneira, realizadas e que ainda falta alguma coisa. Então, o já ainda não é dizendo o seguinte, é negar uma escatologia super realizada. Que é a ideia de que aquilo que nós encontramos em 1 Coríntios, né? O povo de 1 Coríntios, de Corinto, eles acreditavam que já estavam vivendo a realidade escatológica. Né? Paulo vai até dizer, gente, Deus derramou todos os dons para vocês, mas aí vocês têm que esperar a volta de Jesus. Capítulo 3 ele vai dizer, e ironicamente ele vai dizer, vocês já estão reinando sem nós, né? Então a gente tem que manter esse equilíbrio entre o já e o ainda não. E o que eu creio é que isso também vai se aplicar, e aplica-se a verdades teológicas como a santificação. Né? Paulo vai dizer, já estamos santificados, mas ainda não. A própria justificação tem o seu elemento de ainda não. Né? Quando você tem a justificação presente, Paulo dando essa ênfase, nós já estamos justificados. Mas você sabe muito bem que a justificação tem esse elemento de vindicação, aquele momento final que ainda se espera no final, né? O julgamento ainda. Então, a gente entender o já e ainda não é reconhecer que uma mesma realidade se manifesta aqui e essa mesma realidade ainda falta ser consumada. E aí vem essa distinção entre cumprimento sem consumação. Okay? Em Apocalipse, a gente pode entender como isso. Eu não creio que... eu não sei se há elementos... Porque para você ter... Voltando um pouquinho. Para você ter um já, o ainda não é o mesmo do já. Sim. Okay? Certo? Então, é complicado dizer, por exemplo, que Jesus já voltou. Ele não voltou ainda. Mas alguém pode dizer assim, não, porque o livro ele é dividido em já e ainda não. Coisas que já acontecem e ainda não. Eu não diria que isso seria um já e ainda não. Isso seria o presente e o futuro. Sim. Entende a diferença entre presente, futuro e já e ainda não? O já e ainda não sempre estão na mesma categoria. Já santificados, ainda não santificados. Já Jesus presente, ainda não. Ele se sobrepõe, né? Ele se sobrepõe. São Exatamente. Coisas que se sobrepõem. São eternas. Então, né? É uma perspectiva eterna. Exato. Então, eu não creio... Um cumprimento, por exemplo, parcial de uma profecia pode ser um já de um ainda não. Mas, em Apocalipse, o que eu creio é que o que é futuro está no futuro e eu não creio que aquele que está no futuro tem algum tipo de já agora. Sim. Eu creio que em Apocalipse você tem revelação do presente e do futuro. Eu não chamaria isso de já e ainda não. Entendi. O papo tá fantástico, maravilhoso, mas a gente vai ter que entrar nas últimas interações, porque o Instagram, ele corta. Limita, né? Limita sem com toda a crueldade possível. Mas assim, quais seriam suas recomendações de material para quem quer se aprofundar mais em Apocalipse? Certo.
Tem um livrinho, é porque eu não separei aqui, mas tem um livrinho de Apocalipse, que é aquele das 4 visões de Apocalipse. É um caminho para quem quer se aprofundar, né? Então você Sim. começa vendo as 4 visões. Um comentário de Apocalipse que você tem muito legal em português é o do Grant Osborne, da editora Vida Nova. Essa aqui. Tem ele aí? Pega ele aí para mostrar para a galera. Esse é um comentário assim de português, é o que eu acho que é o mais completo hoje. Esse aí. Tá ao contrário, mas aí o Muito pessoal bom. só virar a cabeça ao contrário e ler. Então, o comentário eu diria esse. Tem também o comentário do George Led, aquele da Vida Nova, também aquele azul, com as bolinhas assim. Aí são comentários bons, né? Isso eu também tenho aqui. Pronto, essa série aí é muito boa. E o dele é do George Led, né? Do George Eldon Led. Muito Isso. bom. Há um livro também, para quem quer entrar no mérito da questão apocalíptica, não somente apocalíptica, mas escatológica também. Tem o livro do Erickson sobre escatologia. Tem um livro do Led sobre esperança. Eu tenho esse livro somente em inglês, mas não sei como é que ficou traduzido, né? Esperança Abençoada, não sei como é que ficou traduzido, mas é um livro muito legal também, que vai te ajudar não somente em Apocalipse, mas na escatologia de forma geral. Mas em Apocalipse, eu começaria com esse livro das 4 visões, e um comentário que eu indicaria é esse do Grant Osborne. Se você tem uma grana a mais aí, compra o do LED também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para indicar. Tem muita coisa, mas se você lê em inglês, né, um livro legal de Apocalipse é dessa série aqui, ó. Essa série da World Biblical. Essa série é pancada. Se você tem inglês e tem grana, brother, vai para dentro. Esse aqui também, em inglês, é um livro que eu acho muito legal. A luz está batendo aqui. Que é de uma série chamada NIV Application. Quem está escrevendo aqui é o Craig Keener, que eu gosto muito do Craig Keener. Enfim, e tem essa série aqui também, que quem comenta é o Robert Mouse. Então, assim, o que eu diria é livros, comentários de Apocalipse. E todos esses que eu indiquei, quanto comentários, são como conselheiros. Tá? Sim. Então, eu costumo dizer assim, cara, eu vou ter que dar uma escutada aqui no Calvino, vou escutar o John Stott, vou escutar o Gordon Fee, vou escutar o Grant Osborne. Então, eu vou escutar a galera, né? Me lembro que uma irmã da nossa igreja estava vendendo os livros dela, e eu entrei em contato com ela preocupado. Por que você está se desfazendo dos seus conselheiros? Ninguém se desfaz dos seus conselheiros. Falando com ela, ela abandonou a venda dos livros. Porque o que eu diria para você é leia, e à medida que você vai lendo, você nunca vai, guarde isso, ó, você nunca vai esgotar o significado. Mas Exato. você vai ter acesso a ele. Ok? Você vai ter acesso a esse significado. Então, por exemplo, aqui no meu escritório, na minha biblioteca, se você entrar na minha biblioteca, no primeiro minuto você vai ter acesso a muita informação. E daqui a uma semana, dentro dele, a sua leitura vai ser diferenciada. Então, a ideia é de quando você aciona o significado do texto bíblico, é como se você entrasse numa sala. Sim. E aí você está desfrutando já daquilo. Mas e isso não quer dizer que parou. É uma caminhada de conhecimento e desfrute, onde você nunca vai esgotar o sentido. Mas você vai já desfrutar tem dele. Acesso, mas ainda não chegou plenamente. Ainda não. É exatamente isso aí. Fantástico. E eu tenho uma indicação também, que eu através do Antônio Neto, ele me falou sobre o canal da sua igreja, e aí eu acessei lá, e eu vi que você tem uma série completa de Apocalipse. Exatamente, exatamente. Fala o nome aí da sua igreja e faz uma propaganda do canal para o pessoal ir lá. Então, Primeira Igreja Batista de Aquiraz. Bota lá, Primeira Igreja Batista de Aquiraz vai aparecer, e tem a série realmente toda de Apocalipse lá. Era legal, eu esqueci então, isso aí. Se você tiver também dificuldade, aí você põe lá no pesquisar lá, Pastor Rômulo Monteiro, Apocalipse. Aí, pum, aparece lá. Vai aparecer. E você também tem um canal que é de teologia, não é isso? Isso, Rômulo Monteiro, Provocações Teológicas. Que chegou em 10 mil essa semana, não foi? Foi, 10 mil. Chegou. Olha aí, manhã eu acordei e vi lá. Legal. Muito bom. Muito bom. Rômulo, que
Bênção demais conversar com você, né? Foi uma honra Prazer para foi mim, meu. né? Uma alegria Legal. imensa. Tem uma irmã da igreja que eu pastoreio, que é a irmã Yara, ela foi missionária, Certo. e ela está hoje aqui na igreja que eu pastorei aqui em Campina Grande, e ela me falou, você vai conversar com o Rômulo? Eu disse, vou. Eu disse, rapaz, coisa boa, eu vou acompanhar. Mas como é o sobrenome dela, lembra ou não? É Yara Guerra. Yara Guerra. Claro que eu sei quem é. Beijão pra Yara aí. Yara Guerra. Sei quem Yara é. Guerra. E aí ela está aqui na Legal. igreja que eu pastoreio, e aí ela fala muito aí Olha. do pessoal do Cibima, né? Do pessoal Isso. aí de Fortaleza. Então, né? Penso eu aí no futuro, se Deus me permitir, fazer o mestrado por aí, na terra de vocês. Legal. Né? E Legal. aprofundar o conhecimento aí, conhecer mais aí essa galera boa que está aí produzindo boa teologia aqui no Nordeste, viu? A gente tem um polo, quem está acompanhando aí, a gente tem um polo no Nordeste teológico fantástico. Tá ali verdade. Cibima, É verdade. né? É verdade. Aqui nessa região ali do Ceará tem um polo fantástico. E às vezes a gente fica tão preso. Eu vou com todo respeito aos irmãos, né? Mas assim, a gente às vezes fica preso numa redoma de modinha e a gente esquece que o Brasil tem muito teólogo, exatamente, o mainstream. O Brasil tem muito teólogo bom, gente fantástica, que às vezes não está lá na badalado, mas o cara é muito bom. Né? Então a gente tem um polo ali no Ceará, o pessoal do Cibima, né? O pessoal do Charles Spurgeon, né? Então assim, cara, é fantástico. Então tá aí Rômulo Monteiro, uma dica boa aí para você acompanhar os canais dele aí, né? Tanto ele quanto o Guilherme também, né? Vocês fazem um bate-papo aí. Nunes. Né? O Guilherme. Meu parceiro de ministério. Olha aí. Fantástico. Então, se algum dia vier aqui para a Consciência Cristã, aqui em Campina Grande, entre em contato. Beleza. Tá por aqui, né? E beleza. Vai ser um prazer receber vocês por aqui. Show de bola. Deus abençoe. Show de bola. Valeu, obrigado pela oportunidade aí. Até mais. Deus abração. Abençoe. Valeu.